Sementes de Fé. Pastor Oídes José do Carmo. Olá, amigos, quero abraçá-los na graça e na paz do Senhor e convidá-los à leitura de um texto na Palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, os versículos 1 a 12. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Muito bem, meus amados, mais uma vez eu tomo esse texto tão importante no contexto da Sagrada Escritura, porque esta passagem aqui, ela faz parte do Sermão da Montanha pronunciado por Jesus, quando ele estabelece as bases do seu reinado, quando ele coloca de forma bem enfática quais serão os valores que irão permear o seu governo, o seu reinado. Diferentemente de tudo que a sociedade da época ainda hoje prima como algo importante, Jesus tem outros valores a serem ressaltados como os mais importantes para a conduta do ser humano, para que possamos agradar a Deus. Nesta passagem, o Senhor Jesus subiu a uma montanha, a um monte, e pronunciou o mais longo de todos os seus discursos que são registrados na Palavra de Deus. E ele começa exatamente dizendo sobre o segredo da felicidade, de uma felicidade que tem recompensa, uma felicidade que tem galardão. E ele coloca exatamente no começo aqui: bem-aventurados os pobres de espírito. Claro que nós podemos dar a essa expressão muitas definições, mas sabemos de uma forma geral que aquele que é pobre é uma pessoa que não tem autossuficiência, é alguém que sempre depende de alguém para ajudá-lo. Ele está sempre à mercê dos outros para sobreviver, para crescer, para poder prevalecer nesta vida. Quando Jesus fala, bem-aventurados os pobres de espírito, está dizendo, felizes aqueles que não são autossuficientes, aqueles que dependem de Deus para tudo que eles forem fazer, aquelas pessoas que não têm moto próprio, mas pelo contrário, eles estão na completa dependência da bênção e da direção e da proteção e da provisão de Deus. A palavra diz que eles serão fartos, terão em abundância, porque resolveram entender que de si mesmo e em si mesmo nada tem para poder prevalecer, mas que depende essencialmente do amor de Deus, da graça de Deus, e assim vivem na completa dependência da provisão divina. Mas Jesus coloca outras verdades nesse texto sagrado, quando ele diz, por exemplo, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Hoje, mais do que nunca, o mundo vive numa guerra terrível. As disputas, as lutas, elas são internas e externas, dentro dos lares e fora dos lares, entre os povos, entre as nações, no meio da sociedade.
E o conceito que se há, parece que é que aquele que é valente, que é bravo, que é lutador, aquele que mais guerreia é aquele que merece a vitória. Quando Jesus fala, ao contrário, felizes aqueles que promovem a paz, que lutam pela harmonia, que procuram trazer tranquilidade para o seio da sociedade, não aqueles que incitam a guerra, não aqueles que incitam lutas entre irmãos, mas aqueles que pacificam o ambiente do lar, da sociedade e das nações. Essas pessoas serão chamadas filhas de Deus, até porque o princípio divino é o princípio da paz entre os povos, entre as nações e entre as pessoas. Mas Jesus coloca algo muito profundo aqui, quando ele diz lá, bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados. O conceito nosso hoje é que nós devemos buscar sempre a felicidade, a alegria, e assim temos que viver sempre. E nós não queremos sofrer nenhum tipo de dor, lutamos para escapar desse tipo de coisa, não queremos chorar. E se alguém chora, nós estamos taxando ele como fraco, como frágil. Mas Jesus está dizendo, bem-aventurado aquele que chora, porque ele será consolado. Não há nenhum demérito em a pessoa chorar, derramar suas lágrimas, sentir as suas fraquezas e limitações, porque há um consolo que vem da parte do Senhor. O Senhor tem prazer em confortar o coração abatido, aquela alma ferida e machucada, que está chorando. Só o Senhor tem o bálsamo que suaviza e que abençoa. Então, se você está chorando, passando por alguma luta, você deve se alegrar, porque o consolo de Deus está chegando para a sua vida. Isso se conforma com as palavras do Salmo que diz lá, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Quem sabe estou falando com pessoas que estão chorando, e esta é uma palavra para revigorar o seu ânimo, a sua força, sabendo que o amanhecer está chegando, dias melhores apontam para a sua vida. Mas o Senhor Jesus coloca aqui algo importante também, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Muitos de nós temos um coração que está contaminado com tanto ódio, com tanta amargura, com tanta inveja. Nós precisamos saber que temos que ter um coração puro, um coração limpo. O rei Davi, quando transgrediu a lei de Deus, pecou contra o Senhor, ele quis se recuperar e um dos seus pedidos foi exatamente esse: Senhor, torna a dar-me um coração limpo, um coração puro. E Jesus está dizendo que há grande recompensa em se ter um coração limpo. Olha, talvez o seu coração não está tão limpo, mas eu quero dizer aqui hoje, se ele está enlameado, se a sujeira é física, é ética, é moral, é espiritual, a palavra diz que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Há solução para você ter um coração limpo, livre de qualquer peso, de dores, de amargura, de inveja, de murmuração e sofrimento. O Senhor quer que você tenha uma alma leve, um coração tranquilo, um espírito em paz. E para isso você tem que passar pelo processo da purificação, pelo poder do Evangelho, pelo poder da palavra de Deus que te alcança agora e pela fé que nós temos na morte expiatória de Cristo, que derramou o seu sangue para nos purificar de todo o pecado. Que possamos assimilar esses ensinamentos de Jesus para termos aqui uma vida tranquila, boa e vitoriosa, e garantir, sobretudo, o reinado eterno que Cristo preparou para aqueles que seguem os seus ensinamentos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Sementes de